Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos a mais um discipulado, em nome de Yeshua. Irmãos, o discipulado de hoje, o tema é Nedivut. Nós colocamos aí entre parênteses como benignidade, mas a tradução mais precisa é generosidade. Benignidade, porque é essa palavra que normalmente é traduzida na maioria das versões, principalmente na João Ferreira de Almeida. O tema de hoje faz parte da série Mussar e Midot Tovot. E como os irmãos bem sabem, nós estamos fazendo uma conexão entre o estudo moderno de Mussar e Midot Tovot, desenvolvido pelo rabino Israel Salanter, do século XIX, ele que desenvolveu esse estudo, que hoje é estudado nas sinagogas, nos círculos judaicos, e vale a gente lembrar que o rabino Israel Salanter, ele viu a necessidade de trazer esse tema à tona. Mussar significa ensinamento ético, moral, e Midot Tovot são características boas do caráter. E ele desenvolve e difunde esse ensino coincidindo com o surgimento do iluminismo, onde a verdade começou a ser relativizada, onde a moral, a ética foram desafiadas, principalmente a moral ética que nós chamamos judaico-cristã. Então, ele sentiu a necessidade de desenvolver e difundir esse ensinamento. Uma pena é que os seus discípulos de Israel Salanter, do rabino, a maioria deles morreram no Holocausto. Então, mas até hoje perdura esse ensino de Mussar e Midot Tovot. Se nós voltarmos um pouco no tempo, só para recordar os irmãos, no estudo que nós demos da introdução desse tema, eu lembrei que aos irmãos que existe um conteúdo muito antigo chamado Pirkei Avot, a ética dos pais, ou traduzindo ao pé da letra, capítulo dos pais, que é um tratado da Mishnah, que vai falar sobre ética do período mishnaítico, que corresponde a 300 anos antes de Cristo e que vai até aproximadamente no século III depois de Cristo. Então, abrange esse período, né? Abrange até o período ali do Segundo Templo, período de Yeshua. Então, era muito forte nessa época esse ensinamento ético-moral chamado Pirkei Avot. Você já deve ter ouvido falar. Só que se nós voltarmos mais no tempo, nós temos um ensinamento mais antigo,
que eu chamo de o mussar bíblico, que são conhecidos hoje na teologia os escritos sapienciais, né? Os escritos de sabedoria, que aí você pega os Salmos, Provérbios, principalmente, Eclesiastes, livro de Jó, são chamados livros sapienciais, livros de sabedoria, de onde que vem mussar, né? Que a palavra mussar, como nós já vimos, normalmente ela é traduzida na Bíblia como sabedoria. Mas mussar é um ensino ético, é um ensino moral. E a nossa ética, a nossa moral, ela é de origem bíblica, né? Os nossos princípios e valores vêm das sagradas escrituras. E o que é fantástico nesse estudo, irmãos, é que quando você pega o estudo moderno de Mussar e Midot Tovot e você choca, você faz uma conexão com Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, aquilo que é estudado hoje em Mussar e Midot Tovot, cada item do Mussar e Midot Tovot é caracterizado naquilo que Paulo chamou de o fruto do Espírito. Isso é simplesmente fantástico. Porque se você pega hoje um estudo de Mussar e Midot Tovot, que é do judaísmo, como eu disse, do século XIX, eles estudam Midot Tovot, Aravá, que é amor. Olha só, Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo vai falar do fruto do Espírito. E em Mussar e Midot Tovot, estuda Aravá, é uma Midot, Aravá, amor. Outra Midot que é estudada, Simchá, alegria. Outra Midot que é estudada, Shalom. Outra, Savlanut, que foi o último estudo que nós tivemos sobre esse tema. E outra é benignidade, que é Nedivut, generosidade. Então é simplesmente fantástico. Aquilo que hoje os judeus estudam, aprendem, e de novo lembrar aos irmãos que não é um estudo teórico. Mussar e Midot Tovot são ensinamentos éticos, morais, que os judeus aprendem e procuram exercitar, desenvolver no dia a dia. Que a ideia é se elevar espiritualmente. A ideia é se aprimorar como ser humano, crescer como ser humano, se tornar um ser humano melhor, melhorar, moldar o caráter, a personalidade, controlar o temperamento, refinar o espírito. E nós estamos caminhando nesse estudo que antecedeu Shavuot, que simboliza a entrega da Torá, né? A contagem do Homer, que é uma elevação espiritual para culminar no recebimento da Torá. Chegamos em Shavuot, onde celebra-se também o derramamento do Espírito, o Espírito da lei. E agora, de posse da Torá e do Espírito, a Torá espiritual, a lei espiritual, ela tem que desenvolver estas virtudes, essas qualidades em mim. Então, o fruto do Espírito que Paulo fala aos Gálatas
É um estudo completo de Mussar e Midot Tovot. E é interessante porque não é algo só humano, de exercitar, de praticar no dia a dia. É, segundo Paulo, uma ação, uma atuação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, queridos, isso é o nosso estudo de Mussar e Midot Tovot. É aquilo que eu tenho falado e vou repetir novamente. Nós, irmãos, que estamos aqui hoje nesse estudo, hoje nós temos que ser e ter sido durante o dia melhor do que nós fomos ontem. E amanhã nós temos que ser melhores do que nós fomos hoje. Porque a fé é dinâmica. Por isso que Paulo diz: desenvolvei a vossa fé, desenvolvei a vossa salvação. Conheçamos ao Senhor e prossigamos em conhecê-lo. É dinâmico, é constante. Tem que haver um crescimento espiritual. E essas virtudes que Paulo menciona como fruto do Espírito, elas devem ser encontradas em nós como discípulos de Yeshua. Porque essas virtudes que Paulo menciona são encontradas no eterno. É aquilo que eu disse nos estudos anteriores. Como que eu vou ser reconhecido como filho de Deus se eu não me pareço com Deus? Porque o filho, ele herda as características do pai. E nós sabemos que, de fato, nós somos filhos de Deus quando essas características são encontradas em nós. E isso é uma atuação do Espírito Santo na nossa vida. De novo, irmãos, não adianta nada nós estudarmos, fazermos essa série chamada Mussar e Midot Tovot, se depois desse ciclo de estudos, nada em nós mudar. Se nós continuarmos estressados, ignorantes, ríspidos, brutos, não vai adiantar nada. Então, que o Espírito Santo de Deus, durante esse estudo, possa transformar a minha e a sua vida em nome de Yeshua. Então, meus queridos, está aí a palavra grega para benignidade. Aí os irmãos me perdoem a pronúncia, nós não sabemos se é Christotes ou se é Restotes, a pronúncia grega para a palavra benignidade. E aí no slide eu coloquei uma outra tradução que nós encontramos. Me parece que a NVI, ela vai trazer, ao invés de benignidade, ela vai trazer amabilidade. Por isso que eu coloquei essa imagem aí no slide. Mas esta palavra grega, Christotes, Restotes, ela às vezes ela é traduzida como bondade, generosidade, benignidade, benevolência e amável, amabilidade.
Então, todas esses sinônimos devem ser encontrados em nós, irmãos. Quando o Espírito de Deus habita em nós, nós somos bondosos, nós somos generosos, nós somos benignos, nós somos benevolentes e nós somos amáveis. É aquilo que eu disse, irmãos, no último estudo da Paraxá que nós tivemos. Eu não consigo crer que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, dela ser uma metralhadora de línguas estranhas, falar em variedade de línguas, sapatear, rodar, dar cambalhota, estremecer, tremer o corpo. Isso não são sinais e evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que anda de acordo com a Torá, de acordo com o ensino do Eterno, de acordo com a instrução do Eterno. Aquele que anda nos mandamentos do Eterno, esse é cheio do Espírito Santo. Porque o Eterno vai falar isso em Ezequiel 36. Ele fala, olha, eu colocarei o meu Espírito dentro de vocês e vocês andarão nos meus mandamentos. Então não adianta a pessoa falar em variedade de línguas, sapatear, rodar, e ser mal pagador, e ser desonesto, e ser mentiroso, ser mau caráter, ser mal educado, ser ríspido, ser bruto. Isso mostra que o Espírito Santo não habita, não está atuando na vida dessa pessoa. Então, um gomo, uma faceta do fruto do Espírito em nós é a benignidade. Então, esta palavra grega, ela denomina um tipo de bondade. Então, benignidade, esta palavra grega, ela denomina um tipo de bondade. De gentileza, uma gentileza que é útil. Olha só, porque a raiz da palavra, aí, crestos, ou restos, significa útil, prestativo. Você já trabalhou com alguém prestativo? Você já conviveu com alguém prestativo? É sensacional. Sensacional. Você conviver com uma pessoa prestativa. Aquela pessoa que é útil. Aquela pessoa que você sabe que pode contar com ela. E ser prestativo é proativo. Ele não espera, ele não é reativo ao pedido, ele antecede ao pedido. Ele visualiza a situação e já se prontifica, ele é útil. Então, é um tipo de bondade, de gentileza, que é útil. Nós vamos ver alguns exemplos disso, irmãos. Então, ao mesmo tempo, a palavra significa bom, benevolente.
E aqui, né, a nossa língua máter do português, o latino, a correspondência no latino é para a palavra crestotes ou restotes, é benignitas. Benignitas, no latim, significa delicadeza no trato com os outros, gentileza. Então, meus irmãos, eu não consigo crer, eu não consigo ver, eu não consigo compreender uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, se diz ser morada do Espírito Santo. Ela vai lá na igreja e canta: eu sou morada do teu Espírito, eu sou casa. Canta bonito na igreja, afinado, não é desafinado igual eu, que é casa, que é morada de Deus, que o Espírito habita nele, nela, mas ela é ríspida, ela é rude, ela é grossa. O Espírito Santo de Deus não habita em vasos assim. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é delicada. Ela trata bem as pessoas, independente de crença, independente de raça, independente de poder aquisitivo, independente de intelecto, de formação intelectual, profissional. Se tem algo que eu admiro nas pessoas, irmãos, é a pessoa que ela conversa de forma simples, humilde, com qualquer pessoa. Ela trata a pessoa, pode pegar uma pessoa leiga, uma pessoa com pouca instrução, pobre, ela vai tratar e vai se dirigir àquela pessoa da mesma forma com que ela se dirige uma pessoa instruída, uma pessoa bem-sucedida na sociedade. Isso é uma pessoa delicada no trato com os outros, gentil. O crente tem que ser gentil. O crente, o filho de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter delicadeza no trato com as pessoas. E como está difícil encontrar nos nossos dias pessoas assim. E quando você permite que o Espírito Santo de Deus atue na sua vida, de forma que você trate as pessoas com gentileza, com delicadeza, as pessoas ficam curiosas ao seu respeito, à sua crença, à sua fé, aos seus valores, aos seus princípios. É aquilo que Paulo falou, irmãos. É ser carta escrita, não com tinta, mas pelo Espírito. As pessoas conseguem ler o Evangelho. É aquilo que a gente ensina, irmãos. Muitas pessoas, o único Evangelho que elas vão ler é a sua vida. Será que eles têm lido o Evangelho? Ou têm lido outra coisa? Que você possa ser carta escrita pelo Espírito de Deus. Que você possa ser útil, prestativa. Tá vendo? Olha a abrangência da coisa. Ser espiritual é ser útil, é ser prestativo, não é ser indiferente. É ser bom, ser benevolente, ser delicado no trato com os outros. Isso é benignidade. Isso tudo engloba, abrange a palavra benignidade, amabilidade que nós temos na Bíblia, que é fruto,
que é um dos gomos, que é uma das facetas da atuação do Espírito de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? Preste bastante atenção nessa imagem. Esse coleguinha da escola, ele está sendo útil. Ele está sendo prestativo. Ele está sendo bondoso. Ele está sendo delicado no trato com o outro coleguinha que é menor, que é mais novo. Pode ser o seu irmão, como pode ser um outro coleguinha da escola. Ele poderia ter pensado só nele, porque ele consegue, com um braço apenas, segurar uma folha, vamos chamar de bananeira, uma folha de bananeira. Algo que talvez o outro coleguinha não conseguisse. Se ele fosse segurar essa folha, ela ia tombar, ele ia molhar mais do que tivesse na chuva, etc. Isso é ser generoso. Isso é o que o hebraico chama de nedivut. É assim que nós temos que ser, irmãos. É assim que nós somos quando o Espírito Santo de Deus atua no nosso espírito, na nossa personalidade, no nosso temperamento. Olha só, nedivut, no hebraico, é a palavra para generosidade. Essa palavra ela é encontrada em diversos lugares na Bíblia e tem um significado profundo. Qual é? Ela vem da raiz nadav, que significa dar voluntariamente, oferecer livremente. Percebeu que tanto no grego quanto no hebraico nós estamos chegando em nenhum significado? Nedivut, que vem de nadav, que significa dar voluntariamente, oferecer livremente, ser útil, prestativo, proativo, não reativo. Precisa de falar, precisa que o outro peça ajuda. Não precisa. Você tem que ser proativo, não reativo. Não reagir ao pedido do outro. Você tem que ser útil. Você tem que ser prestativo. E, até falando de forma corporativa numa empresa, quando um líder, quando um administrador, um supervisor de uma empresa, ele precisa desligar alguém da empresa, o que ele vai pensar? Qual desses dois é mais proativo? Qual desses dois é mais útil para a empresa? E aí, de acordo com a prestação, um é preservado e o outro é demitido. E isso só não é válido no campo corporativo, empresarial, também espiritual. Olhe a parábola de Yeshua dos talentos. Aquele que tinha um talento e o enterrou. E aquele que tinha o talento e granjeou outros. Um foi proativo, o outro reativo.
enterrou o talento. E aí, aquele que tinha pouco, até aquilo que ele tinha foi tirado. E o outro, aquilo que tinha, foi-lhe acrescentado. Quando Yeshua voltar, ele quer achar os seus servos o servindo, em ação, sendo útil, sendo sal da terra e luz do mundo. Então, isso, irmãos, é Nedvud. Generosidade, benignidade. Olha só, a generosidade no hebraico não se limita apenas a dar dinheiro ou bens materiais. Porque muita gente pega a palavra generosidade e fala: meu irmão, você tem que ser generoso para com a obra de Deus. Você tem que doar, você tem que dizimar, você tem que ofertar. Então, muitas pessoas, elas aplicam a palavra generosidade e limitam ela a dar dinheiro, a dar bens, a compartilhar com outro bens, dinheiro. Na Bíblia nós vamos encontrar muito a palavra generosidade sendo aplicada à doação, à oferta. Paulo mesmo aos Coríntios vai usar muito da palavra generosidade dos coríntios, em dar, em doar aos irmãos pobres de Jerusalém. Isso é uma forma de ser útil, isso é uma forma de ser prestativo. Mas a palavra generosidade, ela não se limita apenas a dinheiro e bens materiais. Ela também se refere a dar de si mesmo, a oferecer ajuda e suporte emocional a quem precisa. Então, muitas das vezes, a pessoa vai chegar perto de você para desabafar. Você vai ser o escape emocional para ela. Mas se o Espírito Santo não estiver atuando na sua vida e não estiver produzindo esse gomo do fruto do Espírito, você não vai ter paciência. Você vai falar: lá vem fulano com essa falazada, eu não tenho tempo, eu não tenho paciência com ciclano, uma falazada, só reclama. Estou sem paciência, sem tempo, sem cabeça para ouvir. Ei, Nedivut é você dar de si mesmo, é oferecer ajuda e suporte emocional, espiritual a quem precisa. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra amiga. Sabe aquela? Calma, paciência. Vai dar certo. Às vezes a pessoa só precisa de uma palavra, de uma frase dessa, para tentar de novo. E aí tenta de novo e consegue. Ouve uma frase dessa, vai em busca do objetivo. Não. Ela falou que vai dar certo, eu vou tentar de novo. Não, ele falou que vai dar certo. Então, no hebraico, generosidade é vista como uma atitude de coração. Você vai encontrar essa expressão hebraica, nedivut, leve. Porque é uma generosidade do coração. E tem que vir de dentro, irmãos. Tem muita gente que faz as coisas para o outro, mas não vem de dentro. Não vem do leve, não vem do coração.
Não é sincero. Igual está aí, um desejo sincero de ajudar o outro. Sabe aquela pessoa que ajuda? Até ajuda, mas depois fala mal. Ah, eu ajudei fulano, mas, né? Tá assim por causa disso? Não. Então, a generosidade, a boa ação que ela fez não veio de dentro, não veio do leve, não veio do coração. Não foi um desejo sincero de ajudar o outro. E isso não é nedivut. Então, eu coloquei a frase: às vezes, um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Lembre-se disso. Muitas pessoas vão passar pela sua vida. Muitas pessoas o Eterno vai colocar em contato com você. Você vai ser fonte de água viva para elas? Ou você vai ser água salobra? Ou você vai ser cisterna rota? Expressão bíblica. Então não se esqueça, meu irmão. Às vezes um pequeno ato de generosidade pode mudar muita coisa na vida de alguém. Às vezes a pessoa está pensando em tirar a vida. Às vezes a pessoa está pensando em desistir do casamento, dos filhos, da própria vida, do emprego, dos estudos. E aí um pequeno ato de generosidade seu muda a vida dessa pessoa. Irmãos, nós estamos aqui para dar frutos e Deus ser glorificado através dos nossos frutos, irmãos. O que é que as pessoas falam de você? Como que as pessoas te veem? Como que as pessoas que trabalham com você te veem? Como que as pessoas que convivem com você te veem? Ela te vê uma pessoa útil, prestativa, bondosa, delicada, gentil no trato. Isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que o Espírito Santo está atuando na vida. Então não se esqueça dessa frase. Agora, eu peguei alguns versículos do Mussar bíblico, né? Livro de Provérbios. Provérbios 11, 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descendentado. Isso aqui nada mais é, irmãos, aquilo que depois Paulo vai repetir aos Gálatas. Mesmo ensinamento de Mussar e Midotovot, de novo, a lei da semeadura, aquilo que você planta, você vai colher. Olha o que diz a palavra do Eterno. A alma generosa, percebeu? É a alma. Nedivut leve. É a gentileza que vem do coração. É a generosidade que vem do coração. Não vem para aparecer, não vem para postar na internet. Não é uma generosidade para os outros verem, nem para o Eterno ver. É um desejo que vem do coração, irmãos. Essa alma, o Eterno prospera. E a lei da semeadura. Plantou, colhe. Aquele que dá de beber, ele nunca vai estar sedento. Isso aqui é palavra do Eterno. Está vendo como que é o segredo da prosperidade?
Se você for generoso, gentil, delicado no trato com o outro, você vai prosperar. Tem muita gente que questiona por que eu não prospero. Porque a sua alma não é generosa. A partir do momento que a generosidade brotar do coração, você vai prosperar. E não confunda riqueza, ser rico, com ser próspero. Ser próspero é não ter falta de nada. Ser próspero é ser rico daquilo que o dinheiro não compra. Saúde, família, amor familiar, ter um lar. Isso é ser próspero, meu irmão. Vamos lá para o estudo de Mussar bíblico. Provérbios de novo. Provérbios 19, 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele lhe pagará o seu benefício. É aquilo que eu digo, irmãos. Deus não deve nada a ninguém. E se você faz algo de forma generosa para aquele que não vai ter condições de retribuir, você está emprestando ao Eterno. E, de novo, o Eterno paga com juros e correção monetária. O Eterno não deve nada a ninguém. Então, seja generoso, doe, porque o que se compadece do pobre, o Eterno é quem paga. O Eterno é quem cuida dos pobres, meu irmão. Se você se compadece deles, o Eterno se compadece de você. Jamais se esqueça desses versículos da Bíblia. Provérbios 22, 9. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. É aquilo que nós falamos. Vários textos das Sagradas Escrituras nos orientam, nos instruem para sermos generosos. Então tá aí um exemplo de generosidade. O Senhor tirou o seu próprio calçado, porque com certeza em casa ou no carro ou saindo dali ele teria condições de comprar o outro. E esse jovem ou essa jovem ficou até constrangida com a atitude desse senhor. É um amor que constrange. E aí, você vai dizer, mas esse senhor não é crente. Esse senhor não adora a Deus. Esse senhor é idólatra. Esse senhor é espírita. Esse senhor é maçom. Esse senhor é político. Ele pode ter N qualidades, características. Mas aqui eu vejo, e aqui o Eterno vê, é que ele está sendo generoso com o pobre. E esse ato dele, se for nedivut leve, se for uma generosidade vinda do coração, um desejo sincero de ajudar o outro, o Eterno vai pagar. O Eterno vai prosperar. E o Eterno vai abençoar. Porque muitos que se dizem religiosos, crentes, estudiosos de Torá, conhecedores de Torá,
não trata o outro, o semelhante, como ele deveria tratar, com carinho, com delicadeza, delicadeza no trato com o outro. É isso que o Eterno espera de nós. Essa reação desse Senhor deve ser natural, inerente à nossa natureza, irmãos. Nós que temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Uma moça ajudando uma senhora a descer do carro. Ah, mas é a mãe dela. Ah, mas é a avó dela. Isso aí, irmão, é delicadeza. Isso é gentileza. É assim que nós devemos tratar as pessoas, independente delas serem parentes, familiares nossos ou não. Tem que fazer parte da nossa natureza. Abra a porta. Ajude a carregar o peso, a sacola. Ajude a atravessar a rua. Seja gentil, seja útil, seja prestativo, seja generoso. E de novo, nedivut leve, tem que vir de dentro, tem que vir do coração. E aqui eu coloquei a atividade que nós temos que desenvolver no nosso dia a dia. Cultivar a generosidade não é uma tarefa fácil, mas é possível. Algumas maneiras de praticá-la incluem dar o seu tempo e atenção aos outros. Faça isso. Dê seu tempo. Dê a sua atenção ao outro. Isso é nedivut. É você dar o seu tempo. Quantas vezes a gente está fora do nosso ambiente de trabalho e as pessoas pedem ajuda? Dê atenção. Dê seu tempo. Segundo, fazer doações financeiras para causas que você acredita. Isso é importante. Nós fazermos doações para causas que nós acreditamos. A comunidade, irmãos, recebe dinheiro de fora, de pessoas que acreditam no nosso ministério, acredita que ele é sério, acredita que o dinheiro está sendo aplicado e utilizado de forma honesta. Então, uma forma de você exercer generosidade é com seus bens, fazendo as suas doações para causas que você acredita. Terceiro, oferecer ajuda a quem precisa. E, de novo, ser útil, prestativo e não reativo. Ofereça ajuda a quem precisa. Você viu que a pessoa está precisando? Se ofereça. Às vezes ela vai negar por vergonha. Às vezes ela pode até negar por prepotência, por orgulho, mas você deve oferecer ajuda a quem precisa. Isso é nedivut, generosidade. Quarto, ser gentil e prestativo com as pessoas ao seu redor. Você está vendo essa jovem ajudando essa senhora?
Olha para o semblante dela. Ela está fazendo uma gentileza. Ela está sendo prestativa. Mas olha o trato dela com a senhora, a paciência, o cuidado, olhando aonde a senhora está pisando, segurando nela para que ela não caia, com um sorriso no rosto. Irmãos, sorriso no rosto. Alegre. Tem pessoas que nem chegam perto de você porque é carrancudo, é carrancuda, é rosto fechado. Abra o sorriso. O primeiro cartaz seu é a sua forma de olhar. Receba as pessoas com sorriso. Olhe as pessoas ao seu redor com sorriso, com um olhar gentil e delicado. Isso é ser espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E aí, para concluirmos esse slide, ao praticar a generosidade, é importante lembrar que não se trata apenas de dar dinheiro ou bens materiais, mas também de dar amor, compaixão, solidariedade aos outros. Vai além daquilo que é material. E muitas das vezes, irmãos, é muito mais útil a pessoa receber de você amor, compaixão, solidariedade, atenção, do que bens, do que dinheiro. Eu lembrei agora, ao ler esse último tópico desse slide, estava com meu carro parado, e aí sempre no sinal fica ali pessoas fazendo malabarismo, né, para ganhar o seu sustento. Houve uma senhora que chocou a todos. Ela encheu a mão de moedas e jogou no chão. Todo mundo ficou assim, perplexo com a atitude daquela senhora. O próprio senhor que estava ali fazendo malabarismo, ele reclamou com a senhora: assim não, minha senhora, eu preciso de ajuda, mas não desse jeito. Então, mais do que ajudar, mais do que doar, dar dinheiro, você tem que respeitar o outro. Hoje em dia está faltando respeito, irmãos. Está faltando empatia, se colocar no lugar do outro. Então, que haja em nós, irmãos, de fato, nedivut. Lembra daquilo que eu falei? O nosso primeiro cartaz é a sua forma de olhar. Seja delicado, gentil no olhar. Olha como essa moça está passando essa mercadoria. Olha, olho no olho, sorriso no rosto. Isso é fruto do Espírito, irmãos. Isso é fruto no Espírito. Que a partir de hoje você possa pedir o Espírito Santo de Deus para te mudar, para te moldar. E que você possa ser como essa moça, sorriso, olhar o outro com respeito, com dignidade. Isso é nedivut. Isso é nedivut. Então muda o seu cartaz. Você é carta escrita, meu irmão. Você é carta escrita, minha irmã. Que as pessoas possam ler nedivut, generosidade, benignidade no seu rosto. Nossa, essa pessoa é gentil.
essa pessoa é delicada. Isso é ser espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Viu aquela moça? Yeshua tinha nedivut leve. Yeshua tinha a generosidade que vinha de dentro. Generosidade que vinha do coração. Yeshua olhava nos olhos das pessoas, irmãos. Yeshua era gentil. Yeshua era delicado. Yeshua não olhava status, posição social. Pelo contrário, o seu olhar sempre estava no pobre, no menos favorecido, no mais necessitado. Quando eu sou como aquela moça ali, olho nos olhos da pessoa, sorriso, transparecendo gentileza, delicadeza no trato, eu me pareço com Yeshua. Aí eu tenho nedivut leve. Aí eu tenho generosidade que vem de dentro, que vem do Espírito Santo atuando na minha vida. Então, meus irmãos, esse é o nosso estudo de hoje, de Mussar e Midot Tovot, Nedivut, generosidade. Que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu ser, trabalhar no seu espírito, para que cada dia você pareça mais com Yeshua,